Imagine um caderno infantil, esquecido no fundo de uma gaveta, coberto de poeira e inocência. Você o abre esperando desenhos de árvores, casinhas e pássaros. Mas encontra trincheiras, corpos empilhados e máquinas de matar que nem existiam ainda. Décadas antes da Primeira Guerra, um menino havia rabiscado o futuro da morte com o lápis trêmulo de uma criança. E nada, absolutamente nada, poderia explicar como ele sabia. Este é o tipo de história que poderia ser inventada por um roteirista da HBO. Mas não, ela está enraizada naquilo que mais assusta: a realidade. Uma realidade que mistura mistério, infância e tragédia, como se o destino tivesse escolhido mãos pequenas para escrever seu manifesto sangrento. Então, antes de atravessarmos juntos essa escuridão, faça parte dessa jornada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Porque, assim como as histórias desse menino, as nossas vozes ecoam mais alto quando se encontram. Ele morreu sozinho, em silêncio, com um lápis quebrado ainda preso entre os dedos. O caderno estava aberto sobre a mesa. Soldados com máscaras de gás marchando em meio à fumaça. A cena parecia saída de 1916, mas era apenas 1892. O corpo do menino mal esfriara, e já parecia que o mundo havia perdido não apenas uma criança, mas uma testemunha do que ainda estava por vir. Agora, volte comigo. Antes da tragédia, antes da morte solitária, havia apenas uma vila cinzenta, onde nada nunca acontecia. Ele era só mais um garoto magro demais para os padrões da época, distraído demais para a escola dominical. Mas quando os outros desenhavam vacas e igrejas, ele preenchia páginas inteiras com canhões, explosões e corpos caídos em trincheiras invisíveis. Aos 7 anos, fez seu primeiro desenho perturbador. Uma fila de homens sem rosto, cada um carregando uma baioneta. O professor, escandalizado, chamou a mãe. Mas ela apenas deu de ombros, dizendo que o menino tinha imaginação fértil. Imaginações férteis, naquela época, deveriam servir para sonhar com santos ou fábricas, não com cadáveres. Seus colegas de classe o ridicularizavam. Diziam que ele vivia num mundo de sombras, que o lápis dele parecia cuspir maldições. Ele apenas sorria, tímido, como se carregasse um segredo grande demais para compartilhar. Como se as vozes que o guiavam não viessem da sala de aula, mas de um futuro distante, coberto de pólvora e barro. Certo dia, durante a missa, ele rabiscou no verso de um folheto religioso algo que ninguém compreendeu: um veículo blindado com rodas gigantes. Décadas depois, seria reconhecido como uma representação assustadoramente fiel de um tanque de guerra. Mas, em 1892, não passava de um desenho infantil sem cabimento. A mãe, devota até os ossos, tentou queimar alguns dos cadernos, temendo que fossem obra do demônio. O menino chorou como quem perde a própria alma, e naquela noite, rabiscou às pressas uma cena de fogo e corpos em chamas, como se tivesse previsto a queima de cidades inteiras que a Europa ainda desconhecia. Aos poucos, os desenhos deixaram de ser apenas curiosidade mórbida. Eram tão detalhados que pareciam esboços técnicos. Oficiais que visitavam a escola ficavam impressionados, e um deles chegou a perguntar se o garoto havia tido acesso a documentos militares. A resposta era óbvia: não. Ele apenas sonhava. Ou melhor, previa. Na vila, os cochichos cresciam. Alguns diziam que ele era amaldiçoado. Outros, que era abençoado com o dom da profecia. O garoto, no entanto, continuava mudo, como se as imagens falassem por ele. Cada traço no papel era um grito que não encontrava voz em sua boca. O padre local chegou a exorcizá-lo. 3 vezes. Em vão. Depois da última sessão, o menino desenhou um padre morto em uma trincheira lamacenta, com o crucifixo cravado no peito. A comunidade tremeu. Como confiar em um profeta que previa o fim dos próprios salvadores? Naquela época, a Europa parecia adormecida em uma falsa paz. Bailes, progresso industrial, invenções maravilhosas. Mas nos cadernos do menino, o futuro já estava condenado. Era como assistir a um trailer sangrento de um filme que ninguém havia filmado ainda. Um dia, ele mostrou a um vizinho um desenho que parecia banal. Homens cavando buracos no chão. É onde eles vão dormir, disse. O vizinho riu. Décadas depois, seriam chamados de trincheiras, as covas coletivas dos vivos. Com o tempo, até os mais céticos começaram a sentir medo.
Como um garoto franzino, sem acesso a nada além de uma escola de vila, poderia retratar armas que só existiriam décadas depois? A pergunta não era feita em voz alta. Era sussurrada, como uma oração que ninguém queria ouvir resposta. E foi assim que os cadernos, escondidos debaixo de sua cama, se tornaram documentos malditos. Testemunhas de um futuro que ainda não tinha data, mas já tinha dono. A morte. O menino não escrevia palavras, mas escrevia destinos. O lápis dele não era de grafite, mas de chumbo envenenado pelo tempo. Cada rabisco era um disparo, cada traço, uma profecia. E como todo profeta precoce, ele estava condenado a ser odiado antes de ser compreendido. Naquela noite gelada em que sua mãe queimou o último caderno, o menino fechou os olhos e disse apenas uma frase: "Eles já estão vindo." Quem eram eles? Soldados? Demônios? O futuro? Ninguém soube responder. Mas os ecos dessa frase ainda caminhariam pela história. E foi nesse silêncio, entre brasas e rabiscos, que começou a se desenhar a guerra. O primeiro cadáver que ele desenhou tinha apenas 6 anos. Era o de um homem de bigode retorcido, caído no barro, com uma baioneta atravessando o peito. Décadas depois, oficiais reconheceriam naquele traço tosco a postura exata de soldados mortos na Batalha do Somme. Mas, no momento em que mostrou o desenho, sua mãe desmaiou na cozinha, e o padre declarou que aquilo era blasfêmia. E, no entanto, o menino não sabia explicar de onde vinham aquelas imagens. Não lia jornais, mal sabia ler, nunca vira uma arma de perto, nunca ouvira falar de França ou Alemanha. Para ele, eram apenas sonhos que o perseguiam à noite, cenas que precisavam ser despejadas no papel antes que o engolissem por dentro. Seus colegas o chamavam de corvo. Diziam que ele só trazia desgraça. Sempre que chegava à escola com mais um caderno, era como se o ar ficasse pesado, como se até as velas da sala se recusassem a arder direito. Ele ria, mas era um riso curto, seco, como quem sabe que carrega um fardo que ninguém mais entenderá. Um dia, durante uma feira da vila, ele rabiscou em guardanapos de pão uma sequência de homens com capacetes estranhos. A multidão riu. Anos depois, seriam os capacetes de aço alemães, o inconfundível Stahlhelm. Ali, em 1893, aquilo parecia apenas imaginação doentia de um garoto entediado. O mestre-escola, cada vez mais incomodado, tentou fazer o menino copiar textos bíblicos, como forma de purificar sua mão. Mas mesmo no meio de salmos e provérbios, surgiam manchas de grafite, metralhadoras, crateras, cavalos mortos. Era como se a guerra se infiltrasse até na palavra sagrada, como se nenhum versículo fosse capaz de conter aquele futuro. Aos poucos, visitantes começaram a chegar de fora da vila. Eram curiosos, estudiosos, padres de outras paróquias. Todos queriam ver o garoto que desenhava desgraças. Alguns o tratavam como gênio, outros como aberração. Mas todos saíam inquietos, como se tivessem visto mais do que gostariam. O menino, alheio a tudo, apenas continuava, como quem cumpre um dever. Como se fosse apenas o escriba de um manuscrito que não lhe pertencia. Ele não parecia se orgulhar, nem se envergonhar. Apenas desenhava, desenhava, desenhava. Numa tarde chuvosa, rabiscou algo que assustou até os mais céticos. Uma cidade inteira coberta por nuvens negras. Homens sufocando e vomitando no chão. Gás venenoso. Naquele tempo, ninguém poderia conceber tamanha arma. Mas ele já na havia visto, ou sonhado, ou previsto. Sua mãe chorava em silêncio à noite. Pedia a Deus que levasse os sonhos do filho embora. O padre, mais prático, sugeriu interná-lo em um convento, para o bem da alma. Mas o menino recusava-se a sair. Dizia que precisava ficar, porque o futuro viria até ali, quer quisessem ou não. Alguns vizinhos passaram a evitá-los. Crianças não podiam brincar perto dele. Mulheres não aceitavam pão de sua casa. A família tornou-se pária. Como se os desenhos fossem contagiosos, como se olhar para eles fosse suficiente para roubar o sono. E de fato, roubavam. Muitos afirmavam sonhar com trincheiras depois de ver os rabiscos, pesadelos compartilhados. Como se o lápis do menino fosse não apenas instrumento, mas também maldição. Na escola, já não lhe pediam para desenhar o futuro, pediam para parar. Mas ele não podia. Dizia que, se não desenhasse, as imagens explodiriam dentro dele.
E no silêncio das madrugadas, riscava freneticamente a luz de vela, até os dedos sangrarem. Certo dia, rabiscou uma sequência de explosões em série, com crateras circulares no chão. Para todos, eram círculos sem sentido. Para a história, seriam as marcas dos primeiros bombardeios de artilharia pesada. E assim, pouco a pouco, o menino se tornou uma espécie de oráculo involuntário. Nem sacerdote, nem sábio, nem cientista. Apenas um garoto franzino, de olhos fundos, que parecia saber demais. O que ninguém entendia era simples. Ele não previa nada. Apenas registrava. Como se tivesse vindo de lá. E, enquanto os adultos discutiam, ele continuava. E cada página que completava era mais um passo da Europa em direção ao abismo. Quando encontraram o caderno escondido sob a cama, ninguém quis tocar. As páginas estavam cobertas de figuras de homens apodrecendo em buracos cheios de lama, com ratos correndo entre eles. Era 1894, mas os desenhos pareciam fotografias roubadas de Verdun em 1916. O professor desabou na cadeira e disse que jamais vira nada tão doentio. O padre apenas fez o sinal da cruz, como se tivesse visto o inferno. Voltemos um pouco. Antes desse momento de horror, havia o garoto na sua rotina comum. Acordava cedo, ajudava a mãe a carregar água, fingia estudar. Mas em cada intervalo, em cada folha solta, nasciam os mesmos espectros de guerra. Era como se seus dedos não obedecessem ao cérebro, mas a uma memória que ainda não existia. Os vizinhos começaram a falar em maldição hereditária. Talvez algum antepassado tivesse servido em guerras antigas, e o espírito passara para a criança. Outros falavam em pacto demoníaco, o tipo de fofoca que enchia tavernas e vazava entre goles de cerveja barata. A verdade é que ninguém sabia. E isso era pior. Numa tarde cinzenta, ele entregou ao carteiro local um papel dobrado. Dentro estava desenhada uma máquina enorme, cuspindo fogo por um cano. O carteiro riu e disse: "Isso nunca vai existir." Mal sabia que décadas depois, canhões como aquele fariam a Europa tremer sob bombardeios que duravam dias. E havia algo ainda mais perturbador: os detalhes. Não eram apenas rabiscos de criança. Os parafusos, os formatos, até os ângulos das armas eram tecnicamente precisos demais para a idade dele. Era como se alguém tivesse lhe mostrado plantas militares secretas. Mas quem mostraria isso a um menino perdido no interior? As noites da vila se tornaram mais silenciosas. Quando ele saía de casa, vizinhos fechavam janelas. Alguns jogavam água benta ao vê-lo passar. Outros rezavam baixinho, pedindo para que a sombra que ele carregava não entrasse em suas portas. Ser um profeta nunca foi sinônimo de ser bem-vindo. O garoto parecia não se importar. Andava com os bolsos cheios de papéis amassados e pedaços de lápis. Às vezes, sentava-se perto do rio e passava horas desenhando soldados caindo na água, afogados em uniformes pesados. Ele observava a correnteza como se já soubesse que, um dia, rios inteiros seriam tingidos de sangue. Um professor mais culto tentou interpretar os desenhos como arte visionária. Falava em simbolismo, em representações inconscientes. Escreveu até uma carta para uma revista da capital. Nunca obteve resposta. Talvez porque, no fundo, ninguém quisesse dar palco ao presságio de um apocalipse infantil. Em certa noite de inverno, ele rabiscou algo novo. Aviões. Pequenos, de asas finas, lançando bombas sobre cidades. O detalhe mais estranho era que os aviões ainda eram uma invenção distante. O desenho foi guardado como simples delírio. Anos depois, seria lembrado com arrepios. A mãe, cada vez mais desesperada, tentou ensinar-lhe orações. Ele recitava, mas enquanto murmurava, Pai Nosso, os dedos riscavam novos esboços no ar, como se até a fé fosse insuficiente para calar os fantasmas. Os colegas de classe passaram a evitá-lo completamente. Sentava-se sozinho, cercado por um silêncio que parecia mais denso que a própria sala. Não precisava de inimigos, o futuro já o isolava. Era como se a história tivesse decretado que aquele garoto seria testemunha e não participante. Um dia, durante uma visita de autoridades locais, ele desenhou soldados com braços amputados. Mostrou sorrindo, como se fosse apenas mais uma brincadeira. Os homens recuaram horrorizados, mas o que mais os assustou foi a precisão, as expressões de dor, os detalhes médicos, a realidade que ainda não existia. Não demorou para que surgissem rumores de que o garoto não chegaria vivo à idade adulta.
Quem vê tanto, não dura, diziam. E cada dia, cada desenho novo, parecia confirmar essa previsão cruel. E, no entanto, ele continuava. Como uma máquina inevitável, rabiscando destinos que ainda dormiam. O lápis era a sua arma e também a sua sentença. Porque todo profeta, cedo ou tarde, paga o preço por ver demais. E naquele momento, sem que ninguém percebesse, a Europa já começava a ouvir o eco distante dos tambores da guerra. Na manhã em que ele rabiscou o próprio caixão, ninguém percebeu. Era só mais um desenho tosco, diziam. Mas quando o vizinho notou o nome dele gravado na tampa do esquife, o pânico espalhou-se pela vila. Ele está prevendo a própria morte, murmuraram, enquanto o garoto, alheio, continuava a desenhar baionetas e crateras. Voltemos um pouco. Antes desse susto coletivo, havia o garoto sentado em sua pequena mesa de madeira, iluminado pela luz pálida que entrava pela janela. O lápis deslizando parecia independente da mão. Não havia planejamento, não havia escolha. Apenas linhas que brotavam como se o futuro estivesse sendo impresso em tempo real. Naquele caderno, entre soldados sem rosto e cidades em ruínas, surgiu um esquife estreito demais para um adulto. Um esquife de criança. Ao lado, um crucifixo torto. Era o retrato de sua própria despedida. Ele não chorou. Apenas virou a página e seguiu, como se tivesse aceitado que até sua vida fosse apenas mais um esboço na série infinita da história. A mãe, desesperada, tentou esconder o caderno. Mas não adiantava. No dia seguinte, ele já havia começado outro, reaproveitando papéis velhos, embalagens, qualquer superfície que pudesse carregar os traços da guerra. Era como se não houvesse nada mais urgente no mundo do que registrar aquilo. Na feira da cidade, enquanto outros meninos carregavam cestos de frutas, ele mostrava para estranhos cenas de mutilação e fumaça. Alguns riam, outros o evitavam como se fosse leproso. Mas havia sempre um ou dois que ficavam olhando por tempo demais. Gente que voltava para casa com a expressão carregada, como se tivesse visto algo que jamais esqueceria. Certa vez, um médico visitante o observou em silêncio. Viu o garoto desenhar corpos com órgãos expostos, ferimentos detalhados. Impressionado, perguntou como ele sabia tanto de anatomia. O menino apenas deu de ombros. O médico, abalado, deixou a vila naquela mesma noite. Enquanto isso, os colegas o chamavam de coveiro mirim. Ele não se defendia. Não parecia se importar. Como se soubesse que, no fim, eles é que viveriam o inferno real que ele já antecipava. Naquele inverno, o padre organizou uma procissão para purificar a vila. Andaram com velas, cantaram hinos, borrifaram água benta nas portas. E no meio da celebração, o menino rabiscou numa parede a imagem de soldados atirando contra homens ajoelhados. Uma execução sumária. A comunidade estremeceu. Alguns queriam expulsá-lo dali. Diziam que era perigoso, que trazia má sorte. Mas a mãe, firme, defendia o filho como podia. Ele só desenha, repetia, como se repetir fosse suficiente para transformar monstros em inocência. As madrugadas ficaram mais longas. Os vizinhos relatavam ouvir o som do lápis riscando até altas horas, como se a madeira da mesa fosse um tambor chamando demônios. Alguns juraram ver sombras se movendo pela janela, como se ele nunca estivesse sozinho enquanto desenhava. Um comerciante, curioso, comprou alguns papéis por poucas moedas. Guardou-os escondidos em um baú. Anos depois, no meio das trincheiras, reconheceria cada detalhe. Uniformes, armas, até as posições de ataque. Morreu dias depois, mas não sem murmurar. O garoto tinha razão. E enquanto a vila tentava ignorar, o mundo seguia seu ritmo industrial. Trilhos, fábricas, eletricidade. Um futuro radiante, diziam os jornais. Mas, nas páginas daquele menino, o futuro era cinza, barulhento e cheio de cadáveres. Quem tinha razão? O tempo decidiria. Certa noite, ele desenhou homens enfileirados, marchando em silêncio, guiados por uma bandeira negra. A mãe tentou arrancar o papel, mas ele segurou firme e disse: "Eles vão marchar até o fim." O olhar dele, vazio e sereno, era mais assustador do que qualquer rabisco. E foi assim que, entre velas, cochichos e lápis gastos, a vila inteira começou a sentir que não era o menino quem via o futuro. Era o futuro que, de algum modo, via através dele.
Quando a professora abriu o caderno diante da turma, quase vomitou. Na página, soldados marchavam em fila, mas não tinham rostos, apenas caveiras cobertas por capacetes. Ao fundo, nuvens de fumaça e uma cidade em ruínas. Era 1895, mas parecia uma fotografia roubada de 1917. A sala inteira congelou, como se tivesse assistido a um filme de terror que ainda não havia sido rodado. Antes desse escândalo, havia o cotidiano banal da escola. Crianças rabiscando letras, copiando versículos, aprendendo contas simples. O menino, calado, parecia acompanhar. Mas, por baixo da mesa, o lápis corria sobre folhas amassadas, criando batalhas invisíveis que só ele via. Era como se sua mente vivesse em outra era. A professora já não sabia mais o que fazer. Ora o repreendia com tapas. Ora tentava incentivá-lo com elogios falsos. Nada adiantava. O garoto parecia incapaz de parar. Era como se os desenhos fossem tão naturais quanto respirar. Não eram escolha, eram destino. Certa vez, no intervalo, ele mostrou a 2 colegas uma sequência de homens soterrados em buracos. Estão dormindo, disse com voz calma. Os meninos riram. Décadas depois, lembrariam com horror. Eram trincheiras, covas rasas onde vivos e mortos se misturariam. O diretor da escola chamou a mãe para uma conversa séria. Disse que o filho poderia estar possuído, ou talvez fosse louco. Sugeriu mandá-lo a um sanatório. A mãe saiu chorando, mas o menino permaneceu tranquilo, como se tivesse ouvido apenas uma previsão que já conhecia de antemão. No domingo seguinte, durante a missa, o garoto pegou um pedaço de carvão e desenhou no muro externo da igreja. Homens enfileirados, executados contra uma parede. Os fiéis saíram horrorizados, murmurando que aquilo era obra de Satanás. Mas os olhos do menino continuavam vazios, distantes, como se observassem um campo de batalha invisível. Um visitante ilustre, jornalista da capital, veio ver o prodígio. Esperava encontrar genialidade ou loucura, mas encontrou algo pior: precisão. Ao folhear os cadernos, notou armas que sequer haviam sido inventadas. Saiu apavorado, prometendo publicar um artigo. O artigo nunca saiu. Talvez porque o editor também tenha se assustado demais. Enquanto isso, os desenhos se acumulavam. Pilhas de folhas escondidas sob a cama, nos armários, até dentro da lareira apagada. Era como se o futuro estivesse sendo arquivado em segredo, esperando apenas a hora de se cumprir. O garoto parecia não envelhecer. Continuava com os mesmos olhos fundos e a mesma calma perturbadora. A vila, porém, envelhecia rápido. Já não havia risos quando ele passava, apenas silêncio desconfortável. Até o sino da igreja parecia soar mais pesado. Uma noite, ele rabiscou algo diferente. Homens correndo com chamas nas costas. Eles ardem como tochas, disse. Décadas depois, seriam lembrados como vítimas de armas incendiárias. Mas em 1895, ninguém poderia entender. A professora tentou arrancar-lhe os papéis, mas ele reagiu com força incomum. Disse apenas: se eu não desenhar, eles não existem. Mas se eu parar, eles virão mais rápido. Essa frase ecoou como maldição. Ninguém jamais esqueceu. Aos poucos, até os mais devotos começaram a se calar. Já não pediam que ele fosse curado. Já não tentavam expulsá-lo. Apenas aceitavam que sua presença era inevitável, como a sombra do próprio futuro. E foi nesse silêncio que o garoto continuou sua obra, riscando morte atrás de morte, como se o lápis fosse apenas um instrumento da história. Uma história que ainda não tinha começado, mas já estava escrita. E assim, a cada folha, a cada linha, a guerra se aproximava. Invisível, inevitável, já respirando pelas mãos de uma criança. O dia em que ele desenhou homens sufocando em nuvens amarelas foi o dia em que a vila perdeu o sono. As figuras contorcidas, com olhos esbugalhados e bocas abertas em desespero, pareciam vivas na página. Era apenas 1896, mas quem olhou, jurou sentir o cheiro de enxofre. Anos depois, o mundo chamaria aquilo de guerra química. Naquele instante, chamaram de pesadelo. Antes do pânico, havia apenas o garoto, sentado no chão, desenhando em pedaços de saco de farinha. Ele não escolhia o que traçava, não pensava, simplesmente seguia. As mãos pequenas iam rápidas demais, como se temessem perder o ritmo das visões. Às vezes,
Ele murmurava palavras desconexas, como se descrevesse o que via em uma língua que ninguém entendia. O padre, cada vez mais atormentado, tentou uma última intervenção. Levou água benta, velas e crucifixos e rezou alto no quarto do menino. Mas o garoto continuou rabiscando, indiferente. Quando terminou, mostrou ao padre homens de batina mortos numa trincheira lamacenta. O padre saiu em silêncio e nunca mais voltou. A mãe, desesperada, passou a dormir na porta do quarto, tentando impedir as madrugadas intermináveis de grafite e sombras. Mas nada adiantava. A cada amanhecer, surgiam novas pilhas de folhas, como se alguém tivesse trabalhado a noite inteira. Alguns diziam que o menino nem dormia mais. Outros, que não era ele quem desenhava. Certa tarde, rabiscou pela primeira vez aviões despejando pequenas bombas sobre soldados em campo aberto. Ninguém acreditou. Passarinhos de ferro? Bobagem, zombaram. Mas a precisão do traço deixou até os mais céticos desconfortáveis. Não era devaneio, era engenharia. Um comerciante estrangeiro, intrigado, tentou comprar todos os desenhos. Ofereceu moedas que a mãe nunca vira na vida. Ela recusou, mas o menino aceitou e entregou um maço inteiro de folhas. Anos depois, boatos diziam que alguns desses papéis chegaram às mãos de oficiais, mas ninguém ousava confirmar. Na escola, o garoto se tornou um fantasma. Sentava-se no fundo, isolado, cercado de silêncio. Os outros alunos já não riam. Apenas desviavam o olhar, como se estivessem diante de um presságio vivo. Ele não precisava abrir a boca para ensinar. Bastava mostrar as páginas. Foi nessa época que começou a assinar alguns desenhos. Não com o próprio nome, mas com datas. Datas que não faziam sentido. Números soltos, aparentemente aleatórios. Décadas depois, alguns seriam reconhecidos como anos de batalhas sangrentas. O professor, perturbado, guardou alguns papéis escondidos em sua gaveta. Jurou nunca mostrá-los. Mas toda vez que abria, sentia calafrios. Era como se o futuro respirasse ali dentro, à espera. Ele queimou os papéis meses depois, mas o menino já havia desenhado mais. Sempre mais. Uma noite, a mãe acordou e encontrou o filho em transe, desenhando fileiras de cruzes de madeira fincadas no chão. Ele nem piscava. Ao terminar, olhou para ela e disse: "É aqui que eles vão dormir." Ela caiu de joelhos, implorando a Deus que poupasse a criança. Mas o garoto já estava longe, prisioneiro de outra época. E assim, página após página, o inevitável se materializava. Não era apenas imaginação, era testemunho. O futuro já existia, só não tinha chegado ainda. Mas, pelas mãos de uma criança, já estava todo registrado. E naquela vila esquecida, a sensação era clara. O menino não vivia no presente. Ele já habitava a guerra. Na noite em que os oficiais bateram à porta, a mãe pensou que fosse prisão. Mas eles não traziam algemas, traziam curiosidade. Sobre a mesa, espalharam-se os desenhos. Canhões gigantes, uniformes desconhecidos, mapas rabiscados como se fossem planos militares. Um dos homens, fardado, empalideceu. "Como ele sabe disso?" sussurrou. O menino, calado, apenas continuou a rabiscar. Antes dessa visita, a vila já fervia em boatos. Diziam que estrangeiros vinham de longe só para ver os cadernos. Alguns afirmavam que era espião disfarçado de criança. Outros, que era um profeta amaldiçoado. A verdade era mais perturbadora. Ninguém conseguia explicar. Nem mesmo ele. Os oficiais fingiram interesse artístico, mas não sabiam esconder o medo. Folheavam cada página como quem manuseia dinamite. Ali estavam desenhos de armas que sequer tinham nome. Esboços de batalhas em terrenos que pareciam mapas reais. Não era apenas imaginação, era um catálogo antecipado da destruição. O garoto não sorria, não tremia, não negociava. Apenas entregava os papéis como quem cumpria uma obrigação. Quando um dos homens perguntou de onde vinham aquelas imagens, ele respondeu com simplicidade: "De amanhã." O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. A mãe implorou que o deixassem em paz. Disse que era só uma criança, que não entendia nada. Mas os oficiais saíram perturbados, levando alguns papéis escondidos sob o casaco. E nunca mais falaram do assunto. Talvez porque sabiam que, se falassem, teriam de admitir o impossível.
Na vila, o clima piorou. Agora, além de profeta maldito, o menino era visto como espião. Mulheres evitavam passar perto dele. Homens cuspiam no chão ao vê-lo. Ele, como sempre, nada dizia. Apenas rabiscava em qualquer superfície que encontrasse, como se o mundo inteiro fosse um campo de batalha em branco. Certa manhã, apareceu na escola com um papel dobrado. Entregou à professora e voltou a sentar-se. Ao abrir, ela viu o desenho de centenas de corpos empilhados em vagões de trem. Não entendeu, mas um frio percorreu a espinha, como se tivesse tocado o abismo. O professor, agora tomado de medo, sugeriu que a criança fosse enviada para longe, talvez para uma cidade grande. Aqui, ele mata a fé de todos, disse. Mas a mãe recusava. Dizia que o filho não era um monstro, apenas alguém que via demais. Como se isso fosse consolo. E, no entanto, havia momentos em que o menino parecia normal. Brincava sozinho, atirava pedrinhas no rio, observava os pássaros. Mas bastava pegar um lápis, e seus olhos se transformavam. Tornavam-se opacos, vazios, como se ele desaparecesse dali. Naquele inverno, a família começou a passar fome. Ninguém comprava mais nada de sua mãe, temendo que o pão viesse amaldiçoado. Ela chorava, mas o menino não parecia se importar. Apenas continuava, como se fosse alimentado por aquilo que via. Um viajante, curioso, lhe ofereceu um livro de arte. O menino folheou com desdém. Nenhuma pintura lhe interessava. Apenas papéis em branco. Quando lhe perguntaram por quê, respondeu: porque só o que não existe ainda me serve. A cada noite, a vila adormecia com medo do que ele desenharia ao amanhecer. O futuro já estava à porta, mas era como se passasse primeiro por suas mãos pequenas, e ninguém podia impedir. E foi nesse clima de desconfiança, fome e silêncio que os boatos começaram a vazar para além da vila. O nome do menino corria em cartas, cochichos e rumores. E a guerra, embora ainda distante, já parecia rondar cada esquina. O comerciante que roubou um dos cadernos não sobreviveu muito tempo. Dias depois, foi encontrado vagando pelas ruas, murmurando números e datas que ninguém entendia. Os olhos estavam fundos, como se não tivesse dormido desde o dia em que abrira aquelas páginas. Na noite seguinte, enforcou-se no celeiro. E os vizinhos juraram. Não foi ele. Foram os desenhos que o mataram. Mas antes da tragédia, houve a curiosidade. O homem ganancioso acreditava que poderia vender os rabiscos como excentricidade para colecionadores da capital. Abriu o caderno à luz de lamparina, sozinho, certo de que tinha ouro nas mãos. O que viu, no entanto, foi um desfile de cadáveres tão real que jurou sentir o cheiro. Não conseguiu mais fechar os olhos sem reviver aquelas cenas. Na vila, ninguém ousava comentar abertamente, mas todos sabiam. Os desenhos estavam deixando marcas, não apenas no papel, mas nas mentes de quem os via. Como se carregassem uma maldição invisível, uma semente de desespero. Cada folha, um pedaço do futuro envenenando o presente. A mãe, assustada, implorava para que o menino parasse. Eles estão morrendo por sua causa, dizia. Mas ele apenas respondia com frieza. Não por minha causa. Por causa deles mesmos. Quem eram eles? Ninguém sabia. E talvez fosse melhor não perguntar. Alguns aldeões queimaram crucifixos, outros enterraram imagens de santos. Mas nada parecia blindá-los. A cada vez que alguém espiava os papéis, voltava diferente. Mais pálido, mais cansado, como se tivesse envelhecido anos em poucos dias. Era como se os desenhos sugassem algo vital. Uma noite, o padre mais jovem da paróquia tentou enfrentá-lo. Abriu um caderno diante da congregação e o ergueu no altar, dizendo que aquilo era obra do diabo. Ao virar a página, congelou. Caiu de joelhos, tremendo. Nunca contou o que viu. Renunciou dias depois e desapareceu da vila. Os boatos se multiplicaram. Gente que dizia sonhar com trincheiras depois de olhar os rabiscos. Mulheres que acordavam chorando, jurando ter ouvido tiros. Homens que começavam a tossir como soldados sufocados em gás, embora jamais tivessem visto tal arma. E o menino, continuava, alheio ao caos, riscando linhas atrás de linhas, como se fosse apenas a pena de um escriba da história. Não demonstrava orgulho, nem culpa, apenas fazia, como se o mundo dependesse daquilo. Certo dia,
Desenhou uma cidade em chamas, com milhares fugindo em desespero. No canto da página, escreveu uma data. Não era o presente, nem o passado. Era o futuro. E isso bastou para que a mãe queimasse o desenho imediatamente. Mas o cheiro da fumaça parecia carregar consigo a tragédia. Aos poucos, os aldeões começaram a evitar até pronunciar o nome do menino. Chamavam-no apenas de aquele. Como se o simples ato de dizer pudesse trazer mais visões. O silêncio era sua nova prisão. E, no entanto, visitantes continuavam chegando. Gente de fora, atraída pelos rumores. Alguns riam, outros duvidavam, mas todos saíam mudados. Nenhum deles esquecia o que tinha visto. Porque não era possível esquecer. E foi assim que, sem intenção, o garoto começou a se tornar não apenas uma criança amaldiçoada, mas uma lenda viva. O tipo de lenda que não pede para ser contada, se impõe, arrastando todos junto com ela. O homem de casaco escuro que chegou numa tarde chuvosa não era curioso, nem devoto. Era pragmático. Pediu para ver os cadernos, folheou em silêncio e sorriu. Enquanto os aldeões tremiam diante das páginas, ele enxergava mapas, estratégias, possibilidades. Isto não é maldição, disse. É poder. Pela primeira vez, alguém via no menino não um monstro, mas uma arma. Dias antes, os boatos já tinham atraído gente de fora. Comerciantes, jornalistas, curiosos, todos saíam perturbados. Mas este homem não se perturbava. Tomava notas, observava detalhes técnicos, media proporções. Reconhecia nos traços aquilo que os outros só viam como pesadelo. Planos militares embrulhados em papel de criança. A mãe, desconfiada, tentou impedir. Mas o estranho insistia. Ofereceu dinheiro, proteção, até educação para o garoto. Disse que podia transformá-lo em alguém importante. Mas, por trás do tom educado, havia algo frio, como o som metálico de uma arma sendo engatilhada. O menino não pareceu hesitar. Apenas entregou alguns papéis, sem dizer palavra. Para ele, tanto fazia quem levasse. O futuro não era propriedade de ninguém. Ele apenas o registrava. Mas, naquela noite, desenhou soldados marchando sob uma bandeira estranha, diferente da vila. Como se já soubesse que outros olhos usariam seus rabiscos. Os aldeões ficaram divididos. Alguns respiraram aliviados, acreditando que o estranho tiraria o fardo dali. Outros sentiram mais medo. Se eles descobrirem como usar esses desenhos, a guerra vai chegar antes. Mas ninguém ousou enfrentá-lo. O estranho voltou mais vezes. Cada visita levava mais papéis. A mãe chorava em silêncio, mas não impedia. Talvez porque, no fundo, soubesse que não havia como deter aquilo. O garoto não pertencia mais à vila, nem à família. Pertencia ao abismo. Certa noite, a mãe encontrou um novo caderno. As páginas estavam em branco, mas no canto havia uma frase escrita com letras trêmulas. Eles vão pedir mais do que posso dar. Era a primeira vez que o garoto usava palavras em vez de imagens. Logo surgiram rumores de que oficiais de exércitos distantes sabiam do menino. Que alguém, em alguma capital, já folheava seus desenhos como quem estuda manuais secretos. O futuro, antes um pesadelo privado, agora tornava-se mercadoria. E o garoto continuava a desenhar. Mas algo havia mudado. Seus olhos já não eram apenas vazios. Havia neles um cansaço, como se carregasse não só visões, mas também a consciência de que estavam sendo usadas. Como se tivesse perdido até a inocência da tragédia. Os aldeões, antes aterrorizados, começaram a temê-lo de outra forma. Não porque era amaldiçoado, mas porque agora estava ligado a homens que falavam baixo e carregavam documentos oficiais. E todos sabiam. Quando o poder olha para você, não há como escapar. Foi assim que o menino deixou de ser apenas um espectro solitário e passou a ser enxergado como o oráculo militar. Um oráculo que não pedia templos nem sacrifícios, apenas papel, lápis e silêncio. O primeiro documento oficial que mencionava o menino não falava em visões nem em maldição. Chamava-o de fenômeno, um relatório frio, cheio de números e descrições técnicas, como se fosse apenas um inventário de fábrica. Mas por trás das palavras burocráticas havia medo. Medo de que, se alguém mais descobrisse, aquele poder se voltaria contra eles. E o garoto, sem saber, já era objeto de disputa. Muito antes de se tornar fenômeno, ele ainda vivia como criança comum.
Dormia em colchão gasto, dividia o pão duro com a mãe, corria pelos campos quando conseguia escapar do peso das páginas. Mas sempre voltava ao mesmo ponto: o lápis. Como se cada traço fosse um fardo inevitável, um ritual que o mantinha vivo. Ele não desenhava por escolha. Desenhava para não ser consumido por aquilo que via. Um capitão, enviado discretamente, veio observá-lo. Passou horas em silêncio, vendo o garoto rabiscar armas e formações de batalha. Quando saiu, parecia abalado. É como se ele tivesse visto tudo de antemão, murmurou. Mas ao escrever seu relatório, preferiu omitir. Quem acreditaria? Quem ousaria registrar oficialmente que um garoto de 9 anos previa o colapso da Europa? A mãe, sufocada por dívidas e isolamento, aceitava pequenas quantias em troca de folhas. Não por ganância, mas por sobrevivência. Cada moeda era pão na mesa. Cada papel entregue era menos um fardo escondido debaixo da cama. Mas, ao fazê-lo, sentia que vendia pedaços da alma do filho. E talvez tivesse razão. Enquanto isso, os boatos se espalhavam além das fronteiras. Em tavernas, cochichava-se sobre o menino dos desenhos de sangue. Em cartas, surgiam referências vagas a um pequeno oráculo. E em alguns escritórios militares, papéis amarelados eram estudados como enigmas, como se decifrar aqueles rabiscos pudesse dar vantagem sobre um futuro que ninguém queria enfrentar. O garoto parecia alheio, mas havia momentos em que sua calma se quebrava. Uma noite, rasgou uma dúzia de folhas, jogando os pedaços pela janela. Disse apenas: "Eles querem usar o que não entendem." A mãe, assustada, recolheu os pedaços. Eram figuras de cidades em ruínas, fábricas explodindo, multidões correndo em pânico. Na escola, já não frequentava as aulas. O diretor considerou perigoso mantê-lo ali. Alguns diziam que era loucura, outros que era proteção. Mas o resultado era o mesmo: isolamento completo. A vila vivia como se o menino fosse um segredo inconveniente, um fardo que todos carregavam sem poder largar. Visitantes mais discretos começaram a chegar. Homens que não perguntavam muito, apenas observavam, compravam, anotavam. Alguns levavam papéis, outros apenas memórias perturbadas. A cada visita, a lenda crescia. E junto dela, crescia também o peso sobre os ombros frágeis do garoto. Os aldeões já não o olhavam como criança. Para eles, era um presságio ambulante, uma ameaça de carne e osso. Não havia festa, missa ou reunião em que seu nome não fosse sussurrado. E sempre seguido de um gesto de superstição, como se o simples ato de mencioná-lo fosse chamar desgraça. Mas o mais assustador não eram os desenhos em si. Era o vazio nos olhos dele quando os fazia. Como se já não estivesse ali. Como se sua alma vivesse permanentemente no fronte, perdida em terras que só existiriam anos depois. Quem ousava encarar aquele olhar por muito tempo, jurava sentir o frio da morte. E então veio a pergunta inevitável: o que fariam com ele? Se era profeta, deveria ser protegido? Se era ameaça, deveria ser eliminado? Ninguém dizia em voz alta, mas todos pensavam. Porque a história não tolera ambiguidade por muito tempo. Foi nesse ponto que a lenda deixou de ser apenas rumor e se tornou escolha. Escolha de quem acreditava que podia usar o futuro como arma. Escolha de quem temia que o futuro já estivesse condenado. E no meio disso, havia apenas um menino franzino, com um lápis gasto nas mãos. Ele não sorria mais, não chorava, não sonhava. Apenas escrevia destinos que não lhe pertenciam. E cada página entregue, cada desenho roubado, era mais um passo para a guerra que se aproximava como tempestade inevitável. E foi assim, em silêncio e grafite, que um garoto começou a ser tratado não como criança, mas como profecia em andamento. O dia em que levaram o menino até a capital foi marcado por silêncio. Não houve escolta oficial, nem bandeiras. Apenas uma carroça simples, coberta com lona, como se transportassem mercadoria frágil ou perigosa. Dentro, ele segurava o caderno no colo. Os cavalos seguiam devagar, mas era como se o futuro, nas páginas dele, já galopasse à frente de todos. Antes dessa partida, houve discussões acaloradas na vila. Alguns diziam que seria sua salvação. Longe dali, talvez encontrasse médicos, estudiosos, quem sabe até cura. Outros afirmavam que estavam entregando a criança ao próprio inferno, como oferenda. No fundo sabiam. Já não tinham escolha.
Quando o poder bate à porta, ninguém diz não. A mãe caminhava ao lado da carroça, olhos inchados, mãos trêmulas. Não havia orgulho, apenas medo. Ela não sabia se o filho voltaria. Não sabia sequer se ainda era um filho ou um presságio vestido de criança. O garoto, alheio, rabiscava em silêncio, como se a viagem não fosse interrupção, mas continuação. Na estrada, alguns curiosos espiaram sob a lona. Viram apenas um menino magro, de olhos vazios, desenhando trincheiras. Mas juraram sentir o peso de 100 exércitos. Um deles chegou a dizer: "É como olhar o fim do mundo dentro de um caderno escolar." Nunca mais quis falar do assunto. Ao chegar à cidade, foi levado não a um hospital, mas a um gabinete escuro, cheio de mapas e documentos. Ali, homens engravatados folheavam os desenhos como quem decifra códigos secretos. Um deles disse: "Não são rabiscos, são relatórios." Outro murmurou: "É espionagem sem espião." O menino não reagia, nem parecia ouvir. Apenas entregava novas páginas, como se fosse escravo de uma máquina invisível. O lápis riscava sem pausa, e cada folha acrescentava combustível à fogueira da paranoia militar. Para os oficiais, não era mais criança. Era arquivo vivo. A mãe implorou por piedade. Disse que o filho estava cansado, que precisava descansar. Mas um dos homens respondeu friamente: "O futuro não espera. Nem ele pode." E ela entendeu que o garoto não pertencia mais a si mesma. Na capital, os boatos se espalharam rápido. Jornais cochichavam sobre um jovem visionário, mas nenhum publicou nada concreto. A história era absurda demais para as páginas impressas, perigosa demais para ser ridicularizada. Assim, a lenda crescia no subterrâneo, como raiz venenosa. Os estudiosos que o examinaram ficaram divididos. Alguns diziam que era prodígio, uma mente brilhante com imaginação monstruosa. Outros, que era louco, perigoso, incapaz de distinguir sonho de realidade. Mas todos concordavam em algo: ninguém conseguia parar o fluxo de imagens. Certa noite, em frente a uma mesa de generais, o menino desenhou explosões simultâneas, crateras alinhadas como feridas. Os homens trocaram olhares tensos. Reconheciam ali algo que chamariam anos depois de bombardeio coordenado. Mas como um garoto isolado poderia conceber isso em 1897? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer relatório. Um deles apagou a lamparina, como se apagar a luz pudesse apagar a verdade. Mas o papel brilhava sozinho, como se carregasse o fogo daquilo que viria. A mãe, sentada num canto, chorava baixo. Já não pedia que o filho fosse salvo. Pedia apenas que não fosse usado. Mas o mundo não perdoa profetas. Muito menos quando eles oferecem visões que podem ser transformadas em armas. E assim, a capital o recebeu não como criança, mas como recurso. Um recurso frágil, incômodo, mas irresistível. E cada novo desenho era mais um prego no caixão da inocência dele. E da Europa que ainda acreditava viver em paz. Naquela sala abafada, entre cigarros e papéis, todos sabiam. A guerra ainda não havia começado. Mas, no caderno do menino, já estava perdida. O quarto que lhe deram na capital não tinha janelas. Havia apenas uma mesa, uma lamparina e pilhas de papel limpo. Chamavam de acomodação, mas era cela. Guardas vigiavam a porta dia e noite, como se uma criança magra pudesse fugir com segredos demais nos bolsos. Ele não protestava. Apenas se sentava e desenhava. E cada folha preenchida era recolhida como tesouro. Antes dessa prisão dourada, prometeram-lhe conforto. Disseram que teria comida, roupas novas, até brinquedos. Mas o que entregaram foi silêncio e vigilância. A mãe, confinada em outro quarto, só o via em horários controlados. Chorava cada vez que o abraçava, mas o menino não parecia sentir. Como se já não fosse dele o corpo, apenas a mão que riscava. Os generais tratavam os desenhos como oráculos. Reuniam-se em salas fechadas, espalhavam as páginas sobre mesas longas e discutiam cada detalhe. Onde alguns viam rabiscos infantis, eles viam estratégia, inovação, vantagem. Era como se o lápis do garoto fosse fábrica invisível de armas. Alguns oficiais mais céticos sugeriam que tudo não passava de coincidência.
Mas a coincidência, repetida página após página, virava a estatística impossível. Ninguém conseguia explicar, mas ninguém ousava ignorar. O medo de estar diante de uma revelação valia mais que o conforto da descrença. O garoto não falava muito. Às vezes, murmurava frases curtas, desconexas. Eles correm sem saber. O céu cai. Ninguém volta. Os homens anotavam cada palavra como se fossem senhas de cofre. Não entendiam, mas guardavam. Um dia fariam sentido, diziam. Aos poucos, até os estudiosos começaram a evitá-lo. Não por desdém, mas por exaustão. Havia algo nos olhos dele que drenava a esperança. Como se quem passasse muito tempo ali saísse mais velho, mais cansado, como se tivesse visitado 100 funerais em uma noite. Certa vez, desenhou uma cidade inteira reduzida a escombros, com torres desmoronando. Um general, ao ver, deixou cair o copo de vinho. Tremia. Isso é profecia ou ameaça? Perguntou. O menino apenas olhou para ele e voltou ao papel. O silêncio foi resposta suficiente. A mãe implorava para levarem o filho ao campo, à luz do sol. Mas os oficiais riam. Ele é mais útil aqui, diziam. Como se fosse máquina, não humano. Como se sua infância tivesse expirado na primeira página preenchida. Nos corredores, soldados murmuravam histórias. Alguns diziam que o garoto não dormia. Outros, que seus olhos brilhavam no escuro. Todos evitavam passar muito tempo diante dele. O futuro, afinal, não é lugar confortável de visitar. O isolamento começou a corroer sua saúde. Ficava pálido, febril, tossia sangue às vezes. Mas nem isso detinha os oficiais. Enquanto puder segurar um lápis, ainda serve, diziam friamente. A mãe gritava, mas ninguém ouvia. E ainda assim, mesmo doente, ele continuava. As páginas se acumulavam como montanhas de destino. Montanhas que ninguém ousava escalar, mas que todos queriam possuir. O menino já não era criança. Era biblioteca maldita. E cada vez que fechava os olhos, parecia viajar para outro século. Voltava suado, trêmulo, mas com novas imagens prontas para serem despejadas no papel. Como se o tempo o usasse como ponte, como instrumento descartável. Foi nesse período que surgiu a pergunta que todos temiam. E se os desenhos não fossem apenas previsões? E se fossem instruções? O silêncio que seguiu, ninguém ousou quebrar. Mas todos sabiam. Quem possui instruções, possui poder. E foi assim, preso em um quarto sem janelas, que o menino deixou de ser visto como profeta. Agora era tratado como arma secreta. E não havia arma mais perigosa que aquela que já sabia, com décadas de antecedência, como seria usada. O corpo do menino começou a definhar como se fosse consumido de dentro para fora. Não era apenas cansaço, era desgaste, como se cada visão drenasse anos de vida. A pele tornara-se translúcida, as mãos tremiam, os olhos afundaram nas órbitas. Os guardas, que antes o viam como criança, já o tratavam como espectro, algo que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Mas, mesmo assim, continuava a desenhar. As folhas se multiplicavam, cada uma um fardo que o corpo já não suportava. A mãe o observava em desespero, implorando por descanso, mas sua súplica era sempre ignorada. Os generais diziam que era trabalho necessário, como se a guerra, ainda inexistente, exigisse sacrifícios antecipados. O quarto sem janelas transformara-se em calvário. Cada gemido do menino ecoava como marcha fúnebre, mas os homens apenas recolhiam as folhas com pressa, como padres famintos recolhendo hóstias. Era o preço da obsessão. O futuro valia mais que a vida de uma criança. Em uma madrugada febril, ele rabiscou figuras de soldados enterrados vivos, mãos para fora da lama. A mãe, ao ver, desabou, agarrando-o pelos ombros e gritando que aquilo não podia continuar. Mas o menino, com voz rouca, respondeu: "Eu não escolho, eles gritam dentro da minha cabeça." Não havia lágrimas, não havia inocência. Apenas resignação de quem entendia que era apenas veículo, nunca autor. O corpo físico quebrava, mas o ritmo das visões aumentava. Como se a proximidade da morte acelerasse a entrega. A febre não impedia, a tosse não interrompia, nem o sangue cuspido sobre as folhas fazia diferença. Ele apenas limpava os lábios com a manga e continuava, sem olhar para o que fazia, como se as imagens não precisassem mais de seus olhos para surgir.
Os guardas se revezavam, mas nenhum aguentava ficar tempo demais ali dentro. Diziam sentir o peso da morte impregnando o ar. Os generais, porém, ficavam. No meio da fumaça de charutos e das discussões abafadas, dobravam as páginas, comparavam detalhes, traçavam linhas sobre mapas reais, buscando coincidências. O menino tossia no canto, esquecido, mas cada rabisco seu era celebrado como descoberta. Não havia mais ser humano. Havia recurso, como carvão queimado para acender uma locomotiva. A mãe já não tinha forças para protestar. Passava os dias sentada no canto, mãos entrelaçadas, olhos fixos no filho. Era como vigiar um condenado que já cumpria sentença antes do crime. Sussurrava orações, mas até as orações soavam oquiocoesse, incapazes de penetrar naquele quarto onde o tempo se dobrava. Sabia que o estava perdendo, e sabia que ninguém ali se importava. Foi nesse período que surgiram os desenhos mais aterradores. Cidades inteiras consumidas por fogo, mulheres e crianças correndo, hospitais cheios de mutilados. Ele rabiscava como se estivesse presente, descrevendo detalhes que só testemunhas poderiam captar. Um general murmurou apavorado: "É como se ele tivesse estado lá." A frase foi silenciada de imediato, mas ecoou na mente de todos. A saúde do garoto despencava. Já não conseguia ficar em pé sem ajuda. E mesmo sentado, parecia prestes a desmoronar. Mas bastava colocar um lápis entre seus dedos para a fraqueza desaparecer, substituída por fúria incontrolável de traços. O lápis, para ele, era ao mesmo tempo veneno e remédio. O único vínculo com aquilo que o consumia. Certa noite, durante um acesso de febre, ele preencheu 3 cadernos inteiros sem parar. Ao terminar, caiu inconsciente. Quando os oficiais abriram as páginas, encontraram sequências de datas, locais e símbolos que não compreendiam. Alguns sugeriram que eram códigos, mensagens ocultas. Outros acreditavam ser simplesmente delírio. Mas ninguém ousou descartar nada. Aos olhos dos homens de farda, o menino já não era criança. Era campo de batalha em carne viva. Cada gemido era eco de canhão. Cada suspiro era marcha de soldados invisíveis. A mãe, arrasada, abraçava-o enquanto dormia, mas sabia que o sono dele não era descanso. Era apenas viagem para outro fronte. E enquanto os oficiais discutiam, a lenda crescia. Rumores diziam que a capital escondia um oráculo febril, um garoto que desenhava mortes futuras. Ninguém sabia ao certo, mas todos sentiam. Algo terrível estava sendo gestado ali, entre o lápis gasto e o corpo em ruínas. E foi nesse ponto que o menino deixou de ser vítima ou profeta. Agora era mártir silencioso de uma guerra que ainda não havia começado, mas que já o devorava pedaço por pedaço. E cada linha desenhada era não só aviso do que viria, mas também contagem regressiva para seu próprio fim. O corpo dele já não parecia corpo de criança. Era pele fina esticada sobre ossos frágeis, mãos que tremiam mesmo em repouso, lábios roxos de tanto tossir. E ainda assim, quando colocavam o lápis em seus dedos, algo mudava. Os tremores cessavam, os olhos vidravam, e o papel era devorado por linhas frenéticas. Era como ver um moribundo levantar da cama, apenas para continuar cavando a própria cova. O quarto, saturado pelo cheiro de tinta, suor e doença, parecia mais necrotério do que sala de trabalho. Antes dessa degradação, ainda havia esperança de cura. Um médico renomado foi chamado, analisou o menino e concluiu que sofria de delírios febris, produto de imaginação hiperativa. Recomendou descanso, sol, silêncio. Mas sua voz foi abafada pelos generais, que diziam que nenhum descanso pode atrasar o futuro. O médico partiu, jurando nunca mais voltar. O garoto permaneceu na cela sem janelas, condenado a repetir a doença em forma de desenho. As sessões se tornaram mais intensas. Já não lhe pediam folhas ocasionais, exigiam cadernos inteiros. O som do lápis riscando era constante, madrugada adentro, como marcha infinita de botas sobre barro. Os guardas, acostumados à dureza, evitavam se aproximar. Alguns diziam que ouvir o som do grafite era como ouvir tiros distantes. Outros sonhavam com cadáveres depois de vigiar a porta. A guerra, mesmo antes de começar, já contaminava os vivos. Os generais, cada vez mais viciados, passaram a disputar entre si o direito de interpretar as páginas. Reuniões secretas se multiplicavam.
Cada traço era analisado, cada detalhe ampliado como se fossem códigos cifrados. Alguns acreditavam que o garoto não apenas previa, mas instruía, que aqueles desenhos poderiam ser manuais de um futuro inevitável. Outros diziam que não importava a origem, importava apenas aproveitar o que lhes era dado. O menino, febril, parecia saber. Às vezes, olhava fixamente para os oficiais e murmurava frases curtas. Vocês vão se afogar no que pedem. Eles riam, nervosos, fingindo bravura. Mas depois voltavam para casa em silêncio, incapazes de dormir. Porque no fundo, sabiam que cada rabisco era sentença, não presente. A mãe já não reconhecia o filho. Não havia mais sorriso, nem lágrimas, nem jogos de infância. Havia apenas vazio, um corpo mecânico usado por algo maior. Ela tentava abraçá-lo, mas ele permanecia inerte, os olhos fixos em coisas invisíveis. Era como abraçar uma sombra. E, de certa forma, era isso que ele havia se tornado. Certa noite, desenhou uma cena que fez até os mais frios empalidecerem. Homens correndo sem pernas, arrastando-se na lama, implorando por morte. Os generais folhearam em silêncio, incapazes de comentar. Um deles, mais velho, largou o copo e disse: Estamos alimentando um cemitério. Ninguém respondeu, porque era verdade demais para ser dita. As pilhas de cadernos se tornaram muralhas dentro da sala. Montanhas de futuro aguardando apenas a chegada do presente. Guardas queimavam alguns para liberar espaço, mas novos sempre surgiam, como se o menino nunca parasse. O fogo destruía o papel, mas não destruía a sensação de que aquilo já estava inscrito em outro lugar, intocável. E quanto mais ele enfraquecia, mais parecia ver. As visões vinham rápidas, violentas, como enxurradas. A mão não dava conta de seguir a velocidade da mente. Às vezes, rabiscava apenas formas caóticas, mas até nelas os oficiais encontravam sentido. Eram viciados demais para admitir que algo não tinha valor. A vila, esquecida, já não ousava falar dele. Mas rumores escapavam, espalhando-se como febre pelas tavernas e cartas. Falava-se de um menino profecia, um órfão do tempo que já havia visto a guerra inteira antes dela nascer. E cada vez que a história era repetida, tornava-se maior, mais monstruosa, mais impossível de apagar. O menino tossia sangue, rabiscava a morte, fechava os olhos. E mesmo assim, continuava. Como se fosse mais importante terminar os desenhos do que continuar vivo. E no fundo era. Porque para os homens que o cercavam, sua vida não valia nada. Mas suas páginas valiam o mundo. E foi assim, entre febre, grafite e silêncio, que a obsessão se transformou em vício coletivo. O menino já não era apenas refém de suas visões. Agora, eram os generais que se tornavam prisioneiros delas. E o futuro, rabiscado em folhas amareladas, já havia se tornado prisão para todos. Naquela noite, os guardas juraram ouvir barulhos que não vinham do lápis, mas do próprio papel. Como se os desenhos respirassem. Quando entraram, o menino estava debruçado sobre a mesa, febril, olhos vidrados, rabiscando em velocidade impossível. Não eram mais figuras isoladas, mas sequências, como se narrasse uma batalha inteira em tempo real. Cada folha era virada com violência, coberta de sangue dos dedos que já não suportavam segurar o grafite. Antes disso, a linha entre visão e realidade começara a ruir. Ele murmurava nomes de cidades que os generais reconheciam em seus mapas, mas que ainda estavam em paz. Descrevia soldados como se os tivesse visto pessoalmente. Sotaques, uniformes, até apelidos. Os oficiais, assustados, anotavam tudo, mas no silêncio do quarto sentiam que não estavam mais apenas observando. Estavam participando. Um general ousou perguntar: Quem lhe mostra isso? O menino ergueu os olhos pela primeira vez em horas e respondeu: Vocês. A resposta caiu como sentença. De repente, já não era apenas profecia. Era acusação. Era como se os próprios homens estivessem sendo descritos nos rabiscos, cúmplices antecipados do horror que ainda não havia chegado. A mãe, desesperada, implorava para que parassem. Dizia que o filho estava se desfazendo diante dos olhos deles. Mas nenhum oficial ousava interromper. Já estavam viciados. Cada novo desenho era estudado com reverência, como quem recebe ordem de comando. E a sensação crescia. Não estavam apenas colhendo previsões, estavam obedecendo instruções.
Os papéis se multiplicavam como peste. Um soldado encarregado de recolher os cadernos enlouqueceu após folhear alguns. Foi encontrado repetindo sem parar: "Ele já sabe, ele já sabe." Ninguém o viu de novo. O silêncio em torno do caso era tão grosso quanto a fumaça dos charutos dos generais. O menino, cada vez mais frágil, parecia viver em duas dimensões ao mesmo tempo. Falava como se estivesse em trincheiras que não existiam. Descrevia o cheiro da pólvora que ninguém sentia. Quando a mãe tentava trazê-lo de volta, ele respondia apenas: "Não estou lá, mas já estive." Era criança, mas falava como veterano de guerras futuras. As reuniões dos oficiais mudaram de tom. Já não discutiam se os desenhos eram verdadeiros, mas como utilizá-los. Um deles sugeriu antecipar movimentos militares com base nos rabiscos. Outro disse que podiam desenvolver armas copiando os traços. A guerra, ainda inexistente, começava a ser planejada a partir de páginas manchadas de sangue infantil. E foi aí que a inversão ficou clara. Já não era o futuro que se impunha sobre eles. Eram eles moldando o presente para caber no que o menino havia desenhado. Como se obedecer ao papel fosse mais seguro do que enfrentá-lo. Como se a história já estivesse escrita e coubesse apenas encenar o script. A mãe, exausta, chorava no canto. Não reconhecia mais o filho. Não reconhecia mais os homens. Sentia que todos haviam se tornado peças de um teatro macabro, atores obedientes de uma peça que não pedira aplausos. Mas ninguém lhe dava ouvidos. Numa madrugada gelada, o menino parou de desenhar por um instante, olhou em volta, encarou os oficiais e disse: "Vocês não querem meu futuro. Vocês querem criar o de vocês." Depois, voltou ao papel, como se nada tivesse acontecido. Mas os homens não esqueceram. Nem podiam. A partir daquela noite, os generais passaram a se reunir em segredo. Sem a mãe. Sem testemunhas. Apenas com os cadernos. Já não viam no menino apenas uma fonte. Viam nele um oráculo que precisava ser controlado, mesmo que para isso fosse necessário arrancar-lhe o pouco de vida que restava. E assim, o garoto tornou-se não só vítima, mas também centro de culto. Não um culto religioso, mas militar, alimentado por fumaça, silêncio e medo. E a fronteira entre previsão e ordem se apagava mais a cada página. A capital começou a adoecer junto com o menino. Não havia jornais que falassem dele, mas os rumores se infiltravam nos cafés, nos corredores das universidades, nos sussurros dos quartéis. Falava-se de um garoto trancado em sala secreta, que rabiscava a morte antes dela nascer. Alguns diziam que era charlatanismo, outros que era milagre. Mas a verdade é que a cidade já respirava no ritmo dos seus cadernos, como se cada página invisível alterasse o ar das ruas. Antes desse contágio silencioso, os oficiais ainda acreditavam controlar a narrativa. Mantinham o menino escondido, censuravam qualquer menção, queimavam folhas que vazavam. Mas não há como esconder uma sombra. Um soldado bêbado murmurou em taverna sobre as visões de gás venenoso. Um secretário deixou escapar numa carta sobre o pequeno oráculo febril. Bastaram fragmentos para que o mito se espalhasse como pólvora. O menino, no entanto, parecia alheio à repercussão. Continuava sentado, magro demais, riscando até que o sangue manchasse o papel. Seus olhos estavam fixos em distâncias que ninguém mais via. A mãe implorava que o soltassem, que o levassem para o campo, mas a resposta era sempre a mesma. Ele é necessário. Necessário para quem? Para quê? Perguntas que nunca recebiam resposta, apenas silêncio de botas no corredor. Nos gabinetes da capital, os desenhos circulavam em mãos discretas. Políticos, industriais, até intelectuais começaram a receber cópias. Alguns tremiam, outros riam nervosos, mas ninguém ficava indiferente. As linhas infantis tornaram-se código, senha, justificativa. E aos poucos, começaram a guiar decisões. Era como se a guerra já tivesse representação oficial antes de existir. Havia até quem acreditasse que os rabiscos eram não só previsões, mas mandamentos. Se está no papel, é porque deve acontecer, murmurava um ministro ao folhear páginas manchadas. A lógica era perversa. O menino já não descrevia apenas um futuro inevitável. Ele legitimava o desejo dos homens por guerra. Era álibi, era profecia e ordem ao mesmo tempo. A cidade, sensível, absorveu esse clima.
Nas ruas, as pessoas falavam mais baixo. Os jornais, mesmo sem citar nomes, enchiam-se de metáforas bélicas. Pintores começavam a retratar cenários mais sombrios. Poetas descreviam trincheiras sem nunca tê-las visto. Como se todos respirassem o mesmo ar envenenado que saía das páginas daquele quarto sem janelas. O menino começou a falar durante o sono. Soldados relatavam que, ao vigiar a porta, ouviam sua voz frágil narrando combates, listando números de mortos, descrevendo cidades em chamas. Alguns guardas chegaram a anotar, e os relatórios coincidiam com os desenhos. O quarto tornou-se não apenas prisão, mas palco de profecias incessantes. A mãe, desesperada, dizia que o filho já não estava ali. Ele morreu e deixou apenas a mão, murmurava, agarrando-o em vão. Mas ninguém escutava. Para os oficiais, enquanto o corpo respirasse, ainda servia. Não havia espaço para a humanidade quando o futuro era visto como recurso militar. Os oficiais começaram a divergir. Uns queriam preservá-lo, alimentá-lo, manter o fluxo. Outros sugeriam que se extraísse tudo de uma vez, até o fim. O debate não era sobre salvar ou matar, mas sobre eficiência. E em cada reunião, pairava o medo. Se o menino parasse, pararia também a vantagem que acreditavam ter. A capital inteira parecia refém de páginas que quase ninguém vira. O futuro, antes distante, tornara-se presença sufocante. E tudo orbitava em torno de uma criança que mal conseguia manter-se de pé, mas que ditava, sem querer, o ritmo da história. Foi nesse clima que nasceu a sensação coletiva de que o garoto já não era humano. Tornara-se mito vivo, ídolo secreto de generais e pesadelo público de uma cidade que jamais ousaria pronunciá-lo em voz alta. E no fundo, todos sabiam. Enquanto ele respirasse, a guerra já havia começado. A febre não baixava mais. O menino ardia noite e dia, os olhos brilhando como brasas mortas, mas a mão continuava firme no lápis. Já não dormia. Ou, se dormia, sonhava acordado. Os guardas relatavam que ouviam o som do grafite mesmo quando entravam no quarto, e o viam imóvel. As folhas se acumulavam sozinhas, diziam. Outros juravam que era alucinação, mas todos concordavam. Algo maior do que ele já tomara conta daquela sala. Antes desse delírio interminável, ainda havia pausas. Pequenos intervalos de silêncio em que o garoto respirava fundo, encostava a cabeça na mesa e parecia descansar. Mas essas pausas desapareceram. Agora, era um fluxo contínuo, como o rio que arrebenta represas. Cada página preenchida era jogada de lado com violência, e uma nova surgia, como se o tempo tivesse pressa. O corpo definhava, mas a produção aumentava. Era como se o fim estivesse próximo, e o futuro quisesse se revelar inteiro antes de perdê-lo. Os generais já não disfarçavam a obsessão. Passavam noites inteiras trancados com os cadernos, iluminados por lamparinas que tremeluziam sobre mapas cobertos de rabiscos infantis. Alguns começaram a falar sozinhos. Outros, a beber demais. A guerra, mesmo inexistente, já os consumia. Não precisavam mais de inimigos reais. O inimigo estava ali, nos papéis, ditando ordens silenciosas. A mãe, reduzida à sombra, sentava-se num canto, murmurando orações. Já não pedia que o salvassem, mas que o deixassem morrer em paz. Mas seus pedidos eram ignorados. Para os oficiais, a morte dele seria tragédia. Não pela perda de um filho, mas pela perda da máquina de visões. A criança, agora, era vista como fonte esgotável de munição, e eles queriam cada bala antes do fim. Em uma madrugada, o menino começou a desenhar fileiras de cruzes, centenas, milhares, até preencher todas as páginas. Os guardas ficaram aterrorizados. Quando um oficial ousou perguntar o que significava, ele apenas murmurou: "É o que sobra depois." E voltou ao silêncio. Ninguém comentou mais, mas as folhas foram guardadas com mais cuidado do que relíquias sagradas. O ambiente da capital se contaminava. Os rumores chegavam às ruas como febre. Havia quem sonhasse com as imagens sem nunca ter visto os papéis. Outros afirmavam ouvir tiros à noite, mesmo em bairros afastados. A cidade estava doente, como se a guerra já marchasse invisível por suas calçadas. Alguns oficiais começaram a desconfiar. Perguntavam-se se não estavam sendo manipulados, se o menino não era mais do que um canal para algo maior.
algo que queria que eles mesmos desencadeassem o horror. Mas, mesmo na dúvida, não paravam de consultar as páginas. Como viciados, precisavam do veneno, ainda que soubessem que os matava. A saúde do garoto se despedaçava. Já não conseguia engolir comida, vivia de água e silêncio. A mãe tentava alimentá-lo, mas ele cuspia, tossindo sangue sobre os desenhos. Ainda assim, a mão seguia firme, como se fosse a única parte dele que não pertencia ao presente. O resto do corpo já era cadáver em construção. E foi nessa agonia que ele rabiscou sua própria imagem pela primeira vez. Um menino encolhido, cercado por homens de farda que o olhavam como se fosse altar. No papel, escreveu apenas: "Vocês também estão presos." Os generais se entreolharam, em silêncio absoluto. Nenhum teve coragem de rasgar aquela folha. A paranoia crescia. Já não sabiam se estavam usando o menino ou sendo usados por ele. Se eram donos da profecia ou escravos dela. O poder, quando se aproxima demais, deixa de ser arma e vira corrente. E cada um deles sentia o peso nos tornozelos. E assim, com a febre consumindo o garoto e os oficiais enlouquecendo diante de suas páginas, a capital inteira parecia um campo de batalha invisível. A guerra, ainda distante no calendário, já havia começado dentro daqueles muros. Na manhã em que ele morreu, o quarto estava coberto de papéis como neve suja. A mãe o encontrou debruçado sobre a mesa, a mão ainda agarrando o lápis gasto até o toco. Os guardas não ousaram tocá-lo. O silêncio pesava como pedra. Nos papéis diante dele, a última visão. Uma Europa em chamas, linhas sinuosas de trincheiras cortando o mapa, cruzes alinhadas até o horizonte. Ele não terminou o desenho. O coração parou antes. Antes dessa morte inevitável. A febre havia atingido seu auge. O menino já não distinguia mais sonho de realidade. Falava como veterano que nunca existiu. Chorava por batalhas que ainda não tinham data. Os oficiais, viciados em suas páginas, não perceberam que estavam drenando as últimas forças dele. Continuavam a exigir, a suplicar por mais visões, como se o futuro dependesse de um corpo infantil que já não tinha nada a oferecer. Quando a notícia se espalhou entre os corredores da capital, não houve luto. Houve pânico. Os generais, desesperados, reuniram-se em segredo para decidir o que fazer com os cadernos. Uns queriam destruí-los, temendo que o inimigo pudesse roubá-los. Outros, guardá-los como arsenal invisível. No fim, escolheram escondê-los, trancados em cofres, como se fosse possível aprisionar o próprio destino. A mãe não foi consultada. Deu o último beijo no filho ainda frio e foi retirada do quarto. Nunca mais a deixaram ver as pilhas de papéis. Mas, naquela noite, ao caminhar sozinha pelas ruas da cidade, jurou ouvir o som do lápis ainda riscando em algum lugar, como se o menino continuasse, além da morte, a escrever a guerra. Os guardas, traumatizados, se recusaram a voltar àquela sala. Disseram que os papéis respiravam, que as linhas se moviam na penumbra. Um deles afirmou que viu soldados rastejando nas páginas, tentando sair. Foi afastado por insanidade. Mas os outros sabiam que não era delírio. Era contágio. A guerra já não precisava do menino vivo para se espalhar. E, ironicamente, os oficiais fizeram exatamente o que ele havia previsto. Seguiram os papéis como instruções, adaptaram armas às linhas desenhadas, ensaiaram estratégias que não pertenciam ao presente. Não criaram o futuro, obedeceram ao que já estava escrito. E assim, quando a Primeira Guerra estourou, não parecia surpresa. Parecia a encenação de uma peça que já tivera ensaio 30 anos antes. Os cadernos, dizem, desapareceram. Uns falam em arquivos secretos, outros em fogo purificador. Mas há quem jure que ainda existem, escondidos em cofres subterrâneos, consultados de tempos em tempos quando o mundo volta a brincar com pólvora. Porque o que é mais útil do que uma profecia detalhada da destruição? O menino, esquecido, nunca ganhou estátua, nem menção em livros escolares. Virou apenas rumor, lenda sussurrada entre os que ousam falar sobre o que não deveria existir. Uma criança franzina que viu o apocalipse antes de qualquer outro. E pagou com a própria vida por carregar uma verdade que ninguém estava pronto para ouvir. No fim, restou apenas a pergunta que assombra até hoje. Ele realmente previa o futuro? Ou o futuro se escreveu através dele? Talvez fosse profeta. Talvez apenas vítima. Talvez fosse ambos.
Mas o certo é que desde o dia em que tombou sobre a mesa, a guerra nunca mais deixou de existir nos olhos dos homens que o exploraram. E assim, um garoto anônimo, perdido no tempo, desenhou sozinho o mapa do inferno moderno. Um mapa que ainda seguimos, mesmo fingindo que não. Porque a guerra não começa com tiros ou bombas. Começa com silêncio, com lápis gasto, com uma criança vendo longe demais. E você, que chegou até aqui, me diga, o que é mais assustador? Acreditar que ele desenhou o inevitável? Ou aceitar que fomos nós que, ao olhar, transformamos rabiscos de infância em destino? O menino morreu, mas sua obra permanece invisível, talvez ecoando nas guerras que insistimos em repetir. Seus cadernos não são lembrança de inocência, mas manuais do desastre. A história não perdoa profetas, apenas os usa, devora e esquece. Agora me diga nos comentários. Você acredita que alguém pode realmente prever o futuro, ou somos nós que o fabricamos quando acreditamos nele? Quero saber a sua visão.